acrescentar, fazer um videozinho curto sobre isso, né? Essa história de a mulher que nem ficou com o cara, às vezes é ficante, merecer ser tratada como esposa e vice-versa. O homem que é ficante, mal tá conhecendo a mulher ali nos primeiros dias, semanas, também merecer ser tratado como o marido dela, né? O que eu quero dizer sobre isso, rapaziada? Evidentemente, nessa circunstância, quando você tinha no passado essa postura em que o homem ele era o cavalheiro e ele tinha todo esse gesto mais virtuoso, né? Ou como algumas mulheres consideram uma masculinidade, um homem vibrando na sua masculinidade positiva, que é pagar conta, ser cavaleiro, puxar cadeira, tratar a mulher como uma dama, entre aspas, madonna, esposa, que são quase que sinônimos. Porque no passado as mulheres elas eram criadas para isso. As mulheres elas eram ensinadas pela mãe, pelos pais, para serem esposas de alguém no futuro. Então quando o cara tratava essa mulher, ela tinha potencial para ser esposa, provavelmente, nessa circunstância, porque a função era essa, nesse caso, nesse contexto específico, certo? A função era eles se conhecerem para ter um casamento, para ela ser esposa dele. Então por isso que havia esse cavalheirismo, esse tratamento, porque ela era uma dama. O que significa dama, rapaziada? Uma mulher que tem grande potencial em ser uma boa esposa. É isso. Hoje em dia, tem mulheres que elas não têm mais esse grande potencial, pelo menos você não sabe, mas já merecem ou exigem ser tratadas como damas ou como esposas, quando elas são meras ficantes, e às vezes o propósito delas é esse. E como eu destaquei, elas não preenchem ou estão, na verdade, fazendo o oposto do que seria preencher esses requisitos. O exemplo mais fácil para eu ilustrar o que eu quero dizer é como eu trouxe aquela garota, num vídeo ela fala que ela está exercitando opções, que não é uma coisa que uma dama deve fazer. Uma mulher que tem potencial para ser esposa, ela não exercita opções, certo? Ela está saindo, às vezes, não só exercitando, às vezes ela está saindo mesmo com essas opções, administrando contatinho, rotação, e ela quer ser tratada como esposa. Ela quer ser tratada como dama. Ela quer que o homem seja cavaleiro, sem fazer a parte dela. Eu vou me comportar como um tipo de marido, em certa medida, com você, pagando conta, sustentando, tratando, puxando cadeira, porta do carro, buscando, não sei o que, fazendo tudo isso, essa provisão que um homem entrega normalmente em relacionamento, casamento, com uma mulher que nem ficou comigo ainda. Certo? Como eu falei, no passado, mesmo que a mulher não tivesse ficado com o cara, ela era criada, ensinada, educada para ser uma boa esposa. Então era diferente a circunstância. Ela preenchia outros requisitos. Ela não estava exercitando opções. Ela não estava na cachorrada, por exemplo. Certo? O que eu não critico, para mim, a questão não é a mulher estar na cachorrada, não sei o quê. A questão é ela não preencher esses requisitos de Madonna para ser uma boa esposa, no que o homem considera, certo? E exigir receber isso em contrapartida do homem. É só isso que eu critico nessa circunstância. Se você quer ser tratada como esposa, você tem que preencher os requisitos que o homem considera numa mulher para achar que ela é ou merece ser tratada como uma boa esposa. Porque ser tratada como esposa, como eu falei, é o que o homem tem de mais especial para oferecer para uma mulher e é o que ela vai receber de melhor do homem. Claro que elas vão querer isso para a vida delas. Mas, muitas ou algumas, não querem aceitar o ônus para merecer isso. Fazer a parte delas para merecer esse tratamento. Elas querem ser tratadas como esposa, mas elas não querem desenvolver os atributos ou características para merecer esse tratamento. Quando às vezes eu nem tenho interesse em ser esposa, eu não preencho esses requisitos, às vezes eu nem tenho interesse em ter uma monogamia, mas eu quero que você me trate como uma dama, eu quero que você me trate como uma potencial esposa, quando eu estou distante disso, às vezes nem é do interesse dela. Cara, isso é um devaneio completo, cara. É uma loucura total isso daí. Certo? É esse tipo de coisa que a gente destaca, que a gente critica nessa configuração atualmente. Acima de tudo, mulheres que são ficantes, querendo ser tratadas como esposas, quando não preenchem absolutamente, assim, em nem 20% os requisitos necessários. Certo? Como eu falei, cara, tem mulher que ela é totalmente hipersexual, livre sexualmente, administrando contatinho, exercitando opções, tem filho ou filhos de outro cara, não tem interesse às vezes em ter mais filho, não é mãe dos seus filhos, não acrescenta em nada na sua vida, não administra o seu lar, seja em qualquer sentido que for para torná-lo melhor ou para colaborar na sua vida, para facilitar você de ser um provedor ou para trabalhar algo do tipo, mas ela quer exigir do seu tratamento, quer exigir da sua parte de provisão, porque isso é uma coisa que vem do profano feminino, da hipergamia. A mulher quer encontrar isso no mesmo cara. Ela quer encontrar a melhor qualidade genética, digamos assim, o melhor reprodutor, né? E ao mesmo tempo o melhor cara que vai poder proteger e prover para essa prole para ela.
Só que é difícil encontrar isso no mesmo cara. O que as mulheres conseguem fazer hoje em dia? Dividir. Encontrar isso em homens diferentes. Assim como homens faziam no passado. O homem, ele quer também o quê? A Madonna e a whore na mesma mulher. É uma hipocrisia sexual masculina. Eles tinham uma dama em casa, esposa e tal, e uma vagabunda que era amante dele nesse caso. Dividia isso em mulheres separadas. Que é parecido com... Aqui na mulher a gente usa o termo alfa e beta para falar sobre isso, né? Cafajeste e, sei lá, e cara bonzinho, por exemplo. Nas mulheres já seria, no caso, diferente. Seria a mulher que é dama e seria a mulher que é vadia. Seria a mesma coisa que tipo um alfa e beta nas mulheres. Ela se reservava toda a estratégia sexual para um cara só. Tanto no que diz respeito a encontrar melhor genética, a reprodução, quanto no que diz respeito à provisão, à proteção, segurança, entrega de recursos e assim por diante. Ela reservava isso para entregar num cara só. Tem mulheres que elas desfrutam primeiro disso num cara, com um tipo de cara, e depois elas querem desfrutar do outro lado com outro cara diferente. O que eu falei, a questão não estou querendo impedir ou cagar regra sobre o que as mulheres vão fazer. A questão que eu quero dizer, cara, que esse tratamento não é correspondente com a mulher que faz isso. É correspondente e é para a mulher que é merecedora disso, como eu disse, aquela que vai entregar isso para um cara só. Você vai receber o melhor que eu tenho para oferecer. Para você me tratar como essa mulher especial, como eu disse, é a esposa. Né? Tem mulheres que não, elas entregam o melhor que elas têm para oferecer para um cara que não trata elas como esposa. Você entende o que eu quero dizer? A incoerência, a loucura que está por trás disso? O melhor que elas têm para oferecer, elas entregam para um cara que é tipo filho, né? Dá um filho pro cara, a sexualidade dela, o melhor da sexualidade dela, o melhor do VSM dela, para um cara que não é nem namorado, que nem trata ela como namorada, quem dirá esposa. Ela entrega o melhor que ela tem para esse cara. E depois agora o que ela vai entregar para outro cara, né? É o que sobrou, digamos assim. Quando o que ela tinha de mais especial, ela entregou para homens que não eram especiais, quer dizer, não eram especiais entre aspas, né? Mas que não as tratavam, tô falando todas, tô dando um exemplo só, que não as tratavam como mulheres especiais. E agora elas querem ser tratadas como mulheres especiais, entregando a sobra para outros homens, dividindo justamente a estratégia sexual. O que, na minha opinião, né, eu como homem, e o que eu oriento no meu canal, você faz o que você quiser, não quero cagar regra para ninguém, você não deve tratá-las assim. Você não deve tratar a mulher, entregar para ela o que você tem de mais especial, né? Ou conceber a ela esse status de esposa, de mulher especial, quando ela não está entregando para você o que ela tem de mais especial para oferecer. É aí que, na minha opinião, começa a morrer a monogamia tradicional. Começa a morrer o conservadorismo. É claro que você faz o que você quiser, mas eu destaco que as consequências dessa monogamia tradicional, como um casamento tradicional, morar na mesma casa, sei lá, cara, ser um cavalheiro, provedor e assim por diante, não compensa. Claro que você faz o que você quiser, isso é só uma dedução lógica, através da observação do que eu vejo nos comportamentos sociais atualmente. É incoerente, não faz sentido. Não faz sentido muitas mulheres que não vão entregar o que elas têm de mais especial para você tratar o que você tem de mais especial para oferecer para elas, que é um tratamento de esposa, que em consequência vai ser morar junto, cuidar da casa, ser provedor, cavalheiro e assim por diante. O que o homem vai ter, o potencial máximo de oferta que o homem vai ter, vai ser normalmente depois que eles têm 30. É isso que acontece, que algumas mulheres não entendem. O potencial máximo que o homem pode oferecer para uma mulher, como eu disse, esposa, que evidentemente vai ser poder proporcionar um lar bom para eles e trazer qualidade de vida para ela e para o filho que eles tiverem ou vierem a ter, ele vai precisar do que para isso? Independência financeira, recurso, estabilidade. Demora para o cara chegar nisso na maioria das vezes. 30 no mínimo, chutando baixo hoje em dia. Vai ser cada vez mais tarde. Chutando baixo 30, 35, às vezes 40. O cara conseguir falar, agora eu estou preparado para tratar você como uma mulher especial porque eu me tornei um homem especial para oferecer o meu máximo que eu posso oferecer. Não só o que diz respeito a mim, certo? Sexualmente falando, intelectualmente falando, socialmente falando, virtude, caráter, mas também no que diz respeito à provisão. Mas, por outro lado, para as mulheres é o contrário. Às vezes, quando elas estão agora na mesma faixa etária, né, com 30 ou mais, durante todo esse processo, que é muito comum de você encontrar, tudo que elas tinham de mais especial elas já entregaram. Às vezes ela tem filho com outros caras ou com um cara, sexualidade dela, o que ela tinha de mais especial para oferecer afetivamente, sexualmente, ela já entregou para outros caras. Como eu falei, se você é um tipo de cara que pra você não tem problema, vai em frente, cara, faz o que você quiser. Só que o que eu não acho correto são as mulheres exigirem isso. De tentar tirar o poder de escolha do homem através do shaming, através da desconstrução da masculinidade. Ah, o homem que faz isso ele ainda é machista, ele ainda é retrógrado, ele ainda é inseguro e tal.
Ele só não acha justo ele oferecer tudo que ele tem de especial agora que ele se tornou, pelo que eu expliquei, esse cara é especial no que a mulher considera, principalmente no que diz respeito a se agora ter capacidade de trazer harmonia dentro de um lar, né? Consequentemente, essa mulher não tem essa mesma harmonia ou tudo isso de especial para oferecer e, consequentemente, exigir da parte do cara a mesma coisa. Em que a mulher nasce pronta, nasce com seu valor no máximo, porque em grande parte, né, o valor da mulher, no que diz respeito, estou falando sobre a vida dela social, estou falando sobre no que diz respeito ao afeto e emocional. Não está muito categorizado no sentido de ela entregar recurso, ter estabilidade e tal. O homem não. O homem, se ele não tiver atingido esse patamar, para a maioria das mulheres, ele não é considerado preparado ainda. As mulheres quando elas atingem a maturidade... Vem aqui. Olha quem tá aqui, rapaziada. Não tinha um vídeo. Não tem o Don Corleone com o gato? Eu tenho um cachorro. Na verdade é uma cachorrinha. Uma fêmea. Então assim, nesse caso, o que eu tô querendo, me perdi agora, o que eu tô querendo dizer é justamente isso. A mulher já tem o seu valor quando ela atinge maturidade no máximo. O ônus da mulher, né, evidentemente, é preservar isso, o que é difícil. O homem é construir. O homem não é preservar. Ele tem que se tornar. A mulher já nasce, entre aspas, pronta. É uma força de expressão. E aí, cara, para as mulheres o ideal, né, na minha opinião, teoricamente falando, é justamente isso. Preserve o que você tem para que esse cara que esteja pronto trate você como uma mulher especial, né, em decorrência da mulher especial que evidentemente você é, por saber preservar o valor que você tem, consequentemente vai agora entregar para esse cara e vai receber da parte dele a mesma coisa. Para encontrar esse cara que agora, depois de provavelmente 30, no mínimo, está preparado agora para lidar com ela, para eles terem um relacionamento, um casamento e assim por diante. O que acontece é que quando você fala muito para os homens se tornarem de valor e tal, se desenvolverem, para agora terem capacidade de ter uma família, meio que isso vai na contramão, de forma geral, é claro que não são todas mulheres, quando na verdade não estão, o movimento para elas, massivamente, não sempre, mas em maior medida, como eu falei, não para todas e não são todos que orientam elas assim, é o contrário. Na verdade é não se preservar, é se libertar sexualmente, fazer o que ela quiser, e na consequência disso, um monte de mãe solteira. E lá na frente agora o cara vai no caminho de se preparar e as mulheres vão no caminho de se desvalorizar. Aí o que acontece nesse cara? Ele tá preparado para quê? Para assumir mulher rodada, com filho dos outros, sei lá, cara, às vezes cheia de trauma, e que às vezes quer ser tratada como esposa, quer um provedor, quer às vezes ter o trabalho dela e não quer gastar R$1 com você. Entende? Ela oferece o mínimo e o cara oferece o máximo, de acordo com o que uma mulher e um homem têm de melhor para oferecer.